Olá, aqui é Andréa Chagas, sua professora de arte. Você já sonhou hoje? Nós estamos também com a Mariana, nossa intérprete de Libras. Oi Mariana, tá joia? E essa é mais uma aula de arte do programa Se Liga na Educação. E hoje nós vamos trabalhar a união das linguagens da arte. Para trabalhar a união das linguagens da arte, a gente tem como objetivo, primeiramente, analisar quais são essas linguagens e depois nós vamos ver como elas trabalham integradas. Vamos reconhecer essas diferentes formas de expressão da arte e depois analisar, compreender como as artes podem trabalhar em conjunto. Nossa primeira aula, a união das linguagens da arte, e a segunda aula vamos trabalhar obras artísticas e escultura. E para a gente poder trabalhar como elas trabalham de modo integrado, nós vamos começar conhecendo as linguagens da arte. Quais são as linguagens da arte? Nós temos 11 linguagens da arte. A primeira delas é a música, é a minha arte. A música é a arte dos sons, ela trabalha com os sons das vozes e os sons dos instrumentos musicais. Ela pode ser feita também com percussão corporal. Você sabia que a música está presente na nossa vida desde sempre? Desde a fase intrauterina, os 4 meses de gestação, a nossa audição já é formada, então o bebê já consegue perceber quais são os sons que estão ao seu redor. E quando ele nasce, ele rapidamente começa a demonstrar quais são suas preferências musicais, o que ele gosta, o que ele não gosta. E aí, quais músicas você gosta? Quem faz música é o músico. A próxima linguagem que vamos aprender é a dança. A dança é a linguagem dos movimentos. Esses movimentos acontecem de modo pré-estabelecido ou então improvisado. Ele pode ser, geralmente, ele é acompanhado com música e os ritmos e os gestos que essa pessoa que está dançando vai fazer, geralmente vai acompanhar a música, vai acompanhar o ritmo da música. Quem dança é o dançarino ou a dançarina. Você gosta de dançar? O que você gosta de dançar? Outra linguagem é a pintura. A pintura é a arte de colocar os pigmentos sobre uma tela, sobre uma superfície. Essa superfície pode ser uma tela, pode ser uma parede, um azulejo, um objeto, tecido. E através dessa organização de pigmentação, o pintor vai trazer para nós a sua ideia, os seus sentimentos. Ele vai mostrar o que ele está querendo ensinar para a gente com aquela obra que ele está criando. A pintura, ela tem 2 dimensões, é uma obra bidimensional, ela tem altura e ela tem largura, então a gente só consegue observar a pintura de frente. Outra linguagem da arte que nós vamos conhecer agora é a escultura. A escultura, diferente da pintura, ela é tridimensional, ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Então, a gente consegue observar uma escultura por vários lados. E aí, você já viu uma escultura? Na sua cidade tem uma escultura? Vamos continuar. Você gosta de escultura ou você gosta de teatro? Ou gosta dos dois? O teatro é a arte da interpretação, a arte de representar uma história. E essa história vai ser representada ao vivo. No teatro nós temos 3 elementos principais. Quais são esses elementos? Tem que ter uma história. Para acontecer o teatro, tem que ter uma história. Tem que ter o ator que vai representar essa história e tem que ter também o público, porque se não tem público, não tem teatro. Então, nós temos aí os 3 elementos do teatro. Para acontecer o teatro, nós precisamos também de uma equipe muito grande,
Quando você vai assistir uma peça, você está vendo só os artistas que estão no palco, mas por trás do palco tem muitos profissionais que estão trabalhando. A equipe que cuida da iluminação, a equipe que cuida do som. Várias coisas acontecem por trás das câmeras, por trás das cortinas do teatro. Continuando, nós temos também a literatura. Esqueci de perguntar, você já foi ao teatro? Você já assistiu uma peça teatral? Você gostou? Você voltaria novamente? A literatura é a arte da escrita, a arte que você vai utilizar as palavras para escrever e contar uma história. Essa história pode ser de romance, de aventura, de ação, de drama, de terror. Essa história, quando ela é contada, o autor vai escrever sobre os personagens, ele vai detalhar, porque como a gente não está vendo, as palavras vão levar a gente até o local onde está acontecendo aquela literatura. Então, ele vai descrever os personagens, como que é esse personagem, como que é o som da voz dele, como que é o seu corpo, sua forma física, como é que ele age, como é a sua personalidade, ele trabalha com o quê? Ele vai descrever também, além dos personagens, vai descrever o local. Esse local como que é? Está acontecendo dentro, ele está andando na rua, está dentro de casa, está numa escola, vai descrever, sempre que mudar de cena, ele vai descrever o local que esse personagem está no momento. Vai descrever o local, vai descrever também os aromas que as pessoas estão sentindo, o clima, como que está, se é de dia, se é de noite, se é de tarde. Na literatura, você consegue viajar para o lugar onde ele está escrevendo usando apenas palavras. Você gosta de literatura? Você tem um autor preferido? Quem escreve a literatura é o escritor ou a escritora. Talvez você prefira fotografia. A fotografia é a arte de captar imagens. Você gosta de tirar foto? Nós podemos tirar foto com as pessoas paradas, que é a foto estática, quando elas fazem pose. E podemos tirar foto dinâmica, quando as pessoas estão andando, estão se movimentando, sem parar para prestar atenção e fazer uma pose. Tá? Existem esses dois tipos de fotos. Existem fotos para jornais, para revistas, a foto para moda, existem fotos para as redes sociais e fotos para o nosso arquivo pessoal, para cuidar da nossa história. E a partir da fotografia surgiu essa outra linguagem da arte, a sétima arte, o cinema. Os irmãos Lumière inventaram uma máquina chamada cinematógrafo. Essa máquina, ela, além de tirar as fotos, ela passa rapidamente as imagens que nos ajudam a ter aquela sensação de que as fotos estão em movimento. E assim foi criado o primeiro filme, com os irmãos Lumière. Você gosta de revista em quadrinhos? Eu lembro que quando eu era criança eu pegava em escondidas revistas e quadrinhos do meu irmão que ele pegava junto com os seus amigos da escola e eles sempre compartilhavam. Você compartilha os seus objetos na escola? Você compartilha os seus livros, as suas literaturas? Pois é, antigamente a gente compartilhava revistinha em quadrinhos. Mas o que é revistinha em quadrinhos, HQ ou gibi? A revistinha em quadrinhos são histórias, é uma literatura, uma forma de literatura também. Só que ele não vai usar apenas palavras, ele vai usar alguns recursos visuais. Na revistinha em quadrinhos, nós temos, porque quadrinhos são histórias contadas e as imagens vão sendo colocadas, as imagens das cenas que estão acontecendo vão sendo colocadas dentro de pequenos quadrinhos. E nesses quadrinhos nós temos os balões. Esses balões são colocadas as falas dentro deles. E dependendo da forma que esse balão estiver, a borda do balão vai ser a forma como o personagem vai estar falando. Ele pode estar sussurrando, ele pode estar só pensando, ele pode estar gritando. Então, dependendo do formato do balão, ele vai estar pronunciando de alguma forma diferente, tá? Ou pensando, não pronunciando.
E daí, nós temos também, além dos balões e das imagens, as onomatopeias, porque a revistinha não tem som, mas através da onomatopeia a gente consegue colocar o som na imagem. Como? Quando está escrito vrum, é um carro que está passando, é o som do carro, daí você vai ouvir e imaginar o som desse carro. Quando tiver trim, é um telefone tocando. E aí, você gosta de revistinha? Você gosta de gibi? Tem um HQ no Brasil que é o mais famoso de todos. Um que tem uma turma de 4 pessoas principais. Tem vários outros personagens, mas eles são os 4 principais. Uma que usa um vestido vermelho e usa um coelhinho azul e está sempre batendo nos seus colegas. Não bate ninguém não, viu? Bater não é certo. E tem um outro que fala errado. Tem um outro que ele troca o L pelo R. O R pelo L. Olha eu. E o Cascão, que não gosta de tomar banho, falei o nome. E a outra que usa o vestidinho amarelo e ama comer, principalmente melancia. E aí, você sabe qual é o que eu estou falando? Qual é o gibi que eu estou falando? Se você pensou na turma da Mônica, você acertou. É a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Você gosta de gibi? Vamos lá. Jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos são brincadeiras que acontecem em meios eletrônicos. Eles são criados em meios eletrônicos. E você tem que cumprir um objetivo, você tem que ultrapassar metas e se divertir ao mesmo tempo. Eu lembro que o primeiro jogo eletrônico que foi criado foi o Atari. Ele foi criado em 1977. Quando eu era criança, na minha casa tinha um Atari. Quando eu conseguia chegar perto dele para brincar, eu achava muito legal. E aí, você joga? Você gosta de games? Outra arte, a última linguagem da arte que nós vamos aprender hoje é a arte digital. A arte que é feita no meio digital, utilizando aplicativos, utilizando meios tecnológicos para produzir a arte. E aí, qual dessas linguagens da arte você se identificou mais? Qual delas você gostou mais? Agora que nós já conhecemos todas as 11 linguagens da arte, nós vamos ver como elas podem trabalhar juntas, tá? Nós vamos ver como que a arte visual pode trabalhar com essas artes, mas não é só a arte visual interagindo com elas, elas podem interagir entre elas. Vamos lá? Cenografia. Pense, nós temos aqui um teatro, um cenário de um teatro, ele está vazio, vai acontecer uma peça teatral. E nessa peça teatral, o autor pediu para montar um palco, montar um cenário. E nesse cenário, imagina aí, nesse cenário vai ter uma sala. Nessa sala nós temos um sofá grande, temos um sofá menor, uma poltrona. No cantinho da sala nós temos um móvel, temos janelas, temos porta. Pensa, que cor que você gostaria de colocar nesses móveis, nessas janelas, nessas portas? Ah, nós temos uma escada. E nessa escada dá para ver o segundo andar dessa casa. E tem algumas portas. Tem porta aberta, tem porta fechada, mas não dá para ver o que tem dentro dessas portas. E aí, como que você imaginou esse cenário? Dá uma olhadinha aqui. Será que o cenário que você pensou é parecido com esse aqui? Eu acredito que não. Ué, mas por quê? Porque cada um pensa de um jeito diferente e isso é maravilhoso. Olha só, o cenário que eu encontrei é esse, mas o cenário que você pensou é outro totalmente diferente. E para fazer arte nós precisamos disso, pensar, cada um pensando de um jeito diferente, usando a imaginação e a criatividade. Então, o cenógrafo é o artista que cuida do cenário. Ele vai criar um ambiente para uma determinada ocasião. São várias ocasiões que podem acontecer. A mais interessante,
a festa de aniversário. Você já pensou que nós utilizamos um cenógrafo para organizar a festa de aniversário? Você chega lá, a festa é temática, tem tudo sobre um determinado assunto. É assim que acontece. Vamos agora a artes visuais e coreografia. A coreografia, ela é a arte de criar os movimentos de dança. Lembra que nós falamos sobre dança, que é uma linguagem da arte? O coreógrafo, ele vai trabalhar para montar a dança. Mas como que as artes visuais vão juntar com coreografia? Se a coreografia está falando de movimento e a arte visual é a arte que está falando sobre tudo aquilo que nós podemos ver. Então, a arte visual vai cuidar de tudo aquilo que a gente está vendo na coreografia. A roupa, se está combinando a meia com a roupa, a maquiagem, o cabelo. A arte visual vai trabalhar junto com a coreografia, pensando nesses detalhes. Outra, artes visuais e música. Foi feito uma música chamada Aquarela, Toquinho, Vinícius de Moraes. Essa música, a partir dela foi criada essa imagem aqui. Mas nós podemos fazer com que a arte visual trabalhe para a música e podemos fazer a música trabalhar para a arte visual. Nesse caso, nós temos uma obra que se chama Aquarela. A aquarela já está falando de arte visual, porque aquarela, a definição é você utilizar uma tinta que é feita com água, tá? Então, a gente usa água nessa tinta. Essa é a aquarela. Então, existe um compositor chamado Franz Liszt, que ele pegou alguns poemas e fez músicas a partir desses poemas. São chamados poemas sinfônicos. Nós podemos, então, utilizar a música para a arte visual e a arte visual para a música. Vamos fazer algumas atividades? Nós temos aqui uma imagem de uma cena que acontece todo ano no Brasil inteiro. Geralmente isso aqui acontece nos meses de junho, julho. É uma festa muito grande que acontece nas escolas, nas igrejas, nos bairros. E nessa festa nós podemos ver aqui nessa imagem várias artes trabalhando em conjunto. Olhe bem, tem um cenário, olha o cenógrafo. Nós temos aqui a pessoa que desenhou as roupas. Nós temos a pessoa que fez a música para eles dançarem. Nós temos a pessoa que criou a coreografia para eles dançarem. Olha só as artes trabalhando em conjunto. Nós temos aqui mais uma arte. Essa atividade, nós vamos ver quais artes estão trabalhando em conjunto. Você reconhece este nome? Você reconhece O Pequeno Príncipe? O que é isso? É uma obra literária de um autor francês. O Pequeno Príncipe, nós vemos aqui a ilustração da capa do livro e vemos uma obra baseada no livro, tá? Então, quais são as artes que estão trabalhando aqui em conjunto? Você consegue perceber? Nós temos aqui a literatura, que é a arte da palavra, e temos também a pintura ou desenho, que é a arte de expressar através de imagens e de figuras. Nessa aula, nós aprendemos então algumas linguagens da arte, aprendemos também como essas linguagens podem trabalhar em conjunto e estamos agora encerrando essa aula de arte. Quero agradecer pela companhia de vocês. Estamos encerrando a aula de arte do Se Liga na Educação, aula do 7º ano. Até a próxima. Tchau, tchau!